Entre Dois Mundos, conversando a respeito do Carnaval. Alberto, Maíse, afinal de contas, o que o Espiritismo nos diz a respeito do Carnaval? Eu acho que a doutrina espírita nos faz recordar, e há muitas mensagens em relação a isso, sobre a responsabilidade nossa sempre como pessoas conscientes das nossas escolhas. E é claro que a falta de compromisso que esses dias pressupõem nas relações, às vezes até na falta de respeito para com o outro, é um grande alerta. Por que nós não modificamos tanto nossas atitudes? Ou será que nós sempre somos assim e o Carnaval simplesmente nos coloca em aberto em relação a todos os desvios, a todos os desequilíbrios que nós podemos aumentar na nossa atitude, na nossa relação com o outro? Essa questão de uma festa cultural, não é, Alberto? A gente acaba, parece que, entrando numa imersão inconsciente e você não tem propriamente, né, uma consciência, uma responsabilidade dos seus atos, deixa tudo extravasar, aí tem influência espiritual. Como é que é esse contexto todo? Nós nos deixamos dominar pelo instinto animal, né? Quando a gente aceita isso, vem vindo do passado, nós vamos aceitar. E nós não somos assim, não fomos criados dessa maneira, fomos criados para raciocinar. E se nós formos raciocinar, qual o objetivo que teria o Carnaval? É me fantasiar, exacerbar-me? Então nós temos que começar a pensar. E a doutrina espírita, como Consolador Prometido, nos faz refletir a respeito disso. Qual o objetivo de estar ali pulando, dançando, abusando do álcool, de outras drogas? Antigamente lança perfume, e aí a gente sabe que vai piorando cada vez mais. Então nós temos que refletir em relação a isso e não aceitarmos o que vem sem raciocinar. Allan Kardec sempre fala isso pra gente. Aquela questão dos desfiles que a gente tem, que é toda uma produção artística até, cultural, que tem as músicas, tem o pessoal que é empregado durante praticamente todo o ano trabalhando, né, uma indústria em prol do Carnaval, que emprega inclusive famílias. Como é que a gente pode ver isso? Isso não seria um lado bom, Maíse? Eu acho que sempre existe um lado positivo em tudo. Eu só acho que as pessoas poderiam continuar realizando seus trabalhos que não fosse exclusivamente para o Carnaval. Isso gera tanto emprego realmente que a crise que está acontecendo no país faz com que de semanas para cá reportagens inúmeras de pessoas que sempre fizeram fantasias, de escolas de samba inteiras que estão vivendo crises tremendas, porque é óbvio que o dinheiro curto passou a ter outra destinação. Então, uma cidade turística, inclusive, que me foge agora, não sei se foi Araruama, o prefeito simplesmente cancelou o Carnaval, pegou todo o dinheiro que a prefeitura faria o Carnaval e doou para o hospital da cidade. Então, saiu manchete em tudo que é lugar. Meu Deus, como é que esse homem fez essa loucura de evitar o Carnaval na cidade e doar todo o dinheiro que a prefeitura daria para o hospital? No entanto, foi uma atitude muito coerente, porque manter um Carnaval, mesmo atraindo grande parte de turistas, numa cidade em que o hospital estava caindo aos pedaços, é uma coisa a se pensar. Quando nós temos, né, Alberto, a questão dos comportamentos os mais distintos no momento deste Carnaval, dá um trabalho danado para a espiritualidade, não dá não? Bastante. Como já falei aqui, né, no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem um momento do livro que uma jovem vai visitar uma pessoa, né, que estava passando um problema, visitar os doentes, numa atitude nobre, né, e os espíritos ensandecidos naquele momento de Carnaval, alguns se juntam e pensam em agredir essa moça sexualmente. Olha só, um bando, né? Mas como tinha o posto de socorro de Bezerra de Menezes e ela pede em oração, Bezerra de Menezes intui aos policiais para que façam a ronda ali e consigam então desarmar aqueles que iriam cometer aquela atitude. Olha só, todo um aparato para resolver aquele problema, e quantos outros acontecem durante o Carnaval. Pois é, os processos obsessivos se intensificam nesse período? Mas sem dúvida nenhuma, porque nós damos guarida a isso.
Nós simplesmente atraímos com a nossa sensação do desejo sem compromisso, de realmente estar ao léu, como se fôssemos uma folha seca ao vento, atrai toda uma influência espiritual e até a possibilidade de que almas que não gostam de nós e que estão distantes de nós num longo período, naquele momento possam estar conosco e criar situações vergonhosas, dolorosas para nós sem necessidade. E tem mais, né, Geraldo? A gente sabe que quando a gente adormece, a gente vai aonde? O nosso corpo, onde a gente tem atração, onde o nosso espírito tem atração. E nos é narrado várias vezes no livro Sexo e Obsessão, né, que fala do Marquês de Sade, de Manuel Filomeno também, de quando a gente está dormindo, a gente vai a essas regiões. E Divaldo conta que, quando ele foi escrever o livro, ele encontrou várias personalidades nesse local onde tinha um desfile horroroso, né, de que ele não conseguia nem descrever, de tão ruim que acontecia lá no plano espiritual. É a questão de uma sintonia, né, que se estabelece. Exatamente. Mas falta para nós autoconhecimento ao nos dedicarmos a esse tipo de festividade? Eu acredito que sim, porque os espíritos sempre dizem que aquilo que nós desconhecemos trabalha sempre contra nós, seja o que for. Então, às vezes não nos conhecemos no nosso ponto de desequilíbrio maior. E uma festa a qual somos até incentivados a participar, às vezes nos coloca em situações que não deveriam existir na nossa vida. Eu tenho um amigo cujo filho foi baleado numa festa de carnaval na rua. Quando ele acena para o pai, levantando o braço, a bala entra por trás, entra embaixo do braço dele. O pai estarrecido vê o rapaz cair, porque tinha havido uma bala perdida no meio de uma briga dentro de um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Hoje, os idosos que moram em Copacabana, por exemplo, passam uma semana dentro de casa sem sair, porque são mais de 500 blocos pela cidade, a maioria deles na altura da praia, e os idosos não conseguem sair nem para ir à padaria, não só pela insegurança, pela multidão que está na rua, mas também, e é relato dos próprios idosos nos jornais cariocas, pelo cheiro de urina insuportável que fica pelas ruas, ou seja, mostrando a falta de educação, de delicadeza de todos, não é? É todo um processo, né, que a gente tem que aí se corrigir ainda, não é, Alberto? Muito trabalho pela frente, não é? A gente poderia ver, você já sinalizou uma forma